Ó Pai Santo e Deus Eterno, ao Deus que controla e governa todas as coisas. Na Tua presença santa e bendita nos colocamos nesta noite, pedindo ao Senhor que nos fale pela Tua palavra, que nos ensine diante das adversidades e que nos lembre que a Tua voz faz calar a tempestade, que Tu és soberano sobre todas as coisas. Ó Deus amado, muito obrigado. Sê conosco mais uma vez e que o Teu Espírito comunique a nós Tua santa verdade. Em o nome de Jesus. Amém. Sentai, meus irmãos, e abram por gentileza em Marcos capítulo 4. Nós leremos dos versículos 35 até 41. Marcos 35 até o 41. Tá no jeito a projeção aí, Mari? Tá? Acharam, meus irmãos? Diz assim a santa palavra de Deus, e peço que você permaneça com sua Bíblia aberta, por gentileza. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, do modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou, e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Aprendendo com Jesus diante das adversidades. É isso que nós vamos lidar aqui nesta noite. Aprendendo com Cristo diante da dificuldade, do problema, dos reveses que a vida nos apresenta. Irmãos amados, a Escritura diz que a provação é um instrumento de Deus para forjar nossa fé. Homens e mulheres de Deus em toda a Escritura passaram por momentos de adversidades, por dificuldades que foram, pela parte de Deus, uma forma de provar-lhes a fé. Nós, quando cremos em Cristo, não significa que fomos postos em uma redoma, livres dos perigos deste mundo, das dificuldades que nos afrontam. Não, nós estamos sujeitos a isso. Os discípulos estão diante de uma tempestade. A adversidade naquele momento, para aqueles homens, se apresenta de forma a um mar revolto e um forte vento que lhes acometia. Talvez para nós não seja isso. Alguns de nós nunca navegará, ou se navegará, navegará em um cruzeiro em águas tranquilas e calmas. Mas a adversidade pode bater à nossa porta de diversas formas. Talvez você esteja enfrentando um problema, uma adversidade que se apresentou com outro nome. Seja um diagnóstico, uma notícia, uma fala, uma porta que você esperava aberta e se fechou. Uma possibilidade a resolver que você não vê caminho e alternativa. As adversidades, sim, acometem a nossa vida. A diferença está, se andamos com Jesus, como nós reagimos a elas. E eu digo para as pessoas, na nossa conversa coloquial, do dia a dia, que é o seguinte: a tempestade vai pegar todos os barcos, irmãos. A diferença é se Jesus está nele. E se você é servo de Jesus, caminha com Cristo, tenha certeza que a despeito da tempestade que acometer, Cristo estará lá. Pastor Hernandes tem uma frase que ele costuma dizer, que as tempestades são pedagógicas. Deus sempre, de alguma forma, usa para nos ensinar. Como nós, olhando para esse texto, podemos aprender com Jesus diante das adversidades. E concluo ainda a introdução dizendo o seguinte: talvez você que esteja aqui não está no momento de enfrentar grande adversidade. Mas eu posso dizer, ou você já passou por ela, ou ainda passará. Eu não estou sendo profeta do caos.
Eu estou pregando a realidade de um mundo caído, em que nós passamos por problemas e por adversidades. O que nós aprendemos com Jesus? Olhe comigo para o versículo 35 e vamos ler todos juntos. Naquele dia... A primeira verdade que destaco aqui, irmãos, pode passar, Mari, por favor, é que nós enfrentamos adversidades, mesmo e sobretudo na direção de Deus. Vamos ler juntos? Enfrentamos... Olhe para o texto que você acabou de ler. Quem que mandou eles passar para a outra margem? E vamos buscar na nossa cristologia. Jesus é 100% homem, mas também é 100%. Ele conhecia, irmãos, o futuro. Ele sabia o que iria os acometer. E mesmo assim ele diz, passemos para a outra margem. Os discípulos estão seguindo uma ordem direta de Jesus. Há uma falsa teologia que tem enganado o coração de muita gente, dizendo que todo problema e dificuldade é fruto ou de desobediência, ou de uma vida que o diabo entrou nela e está dominando. Não, irmãos, nós experimentaremos problemas em absoluto na direção de Deus. Mesmo no caminho que o Senhor falou para você trilhar, tenha certeza que a adversidade se apresentará lá. Eles estão na direção de Cristo e nem assim, ou não por isso, eles estão imunes à adversidade. E por que eu reiterei sobretudo? Porque existirão alguns confrontos que você só experimentará na direção de Jesus. A velha história do muro, que a gente conta na igreja há muitos anos. Se você não está sendo luz, meu irmão, você não vai incomodar as trevas. Se você não procura ser a diferença, você não será uma pedra de dificuldade para aqueles que querem caminhar no mal. Mas se você estiver na direção de Deus, se você se colocar em obediência, integridade e temor diante do Senhor, se prepare para as adversidades. Irmão, quem controla a nossa vida não é Satanás, é Deus. Quem está no domínio da nossa história, de cada passo da nossa trajetória, é o Senhor soberano, Rei de todo o universo. Os cristãos, posso destacar aqui, estão sujeitos aos males deste mundo. Nós experimentamos a adversidade mesmo servindo a Deus, em obediência, caminhando com o Senhor, procurando obedecer a sua palavra, andar nos seus caminhos, e nós passamos por problemas, pastor. Sim, irmãos. Porque nós estamos no mundo caído, no mundo de dores. As enfermidades que acometem qualquer pessoa, acometem um cristão. As dificuldades sociais, econômicas, particulares de uma nação, acometem os cristãos. Os problemas que todo mundo vive, nós estamos sujeitos a enfrentá-los, mesmo na direção de Deus. Não se esqueça, a nossa pátria não é aqui. O nosso descanso perene, permanente e eterno não é aqui. Certo escritor cristão já escreveu que as aflições são como um megafone de Deus lembrando para nós, o descanso de vocês não é aqui. A eternidade de vocês não é aqui. Quando nós nos sentimos afligidos, o Senhor está nos lembrando, há uma pátria bendita que nos espera. E um segundo destaque que faço, é que existem adversidades que enfrentamos exatamente por estarmos na direção de Jesus. Tem problemas que você jamais enfrentaria se você não fosse temente a Deus. Quando as pessoas te fazem um convite à corrupção e você diz, não, eu sirvo a um Deus, eu temo o nome do Senhor e não posso ceder a esta oferta, a essa tentação. E a pessoa diz, olha, se você não submeter, você já sabe o que vai acontecer. Você diz, eu sei, mas importa obedecer a Deus do que os homens. É um tipo de adversidade que você não enfrentaria se você não estivesse na direção de Jesus. Então não culpe as trevas ou qualquer outra coisa. Repito, há muito pregador que prega um falso evangelho, dizendo para as pessoas, o seguinte, você está com um problema? Então falta você fazer um grande sacrifício, como se o sacrifício de Cristo na cruz não tivesse sido suficiente. Fez o sacrifício? Opa, então falta você dar uma grande oferta. Aí você dá a oferta e o mal não vai embora. Ele fala, então, meu amigo, está faltando a sua fé. Como se toda aflição viesse de uma responsabilidade nossa, numa briga, num confronto com as trevas. Não, irmãos, nós estamos sujeitos a isso.
Fale com um crente experimentado, com alguém que caminhou com o Senhor, ele vai dizer: meu querido, nós somos forjados na provação. Assim como o ouro é depurado pelo fogo, nós passamos por dificuldades mesmo na direção do Senhor. Veja Abraão, veja Daniel, veja os amigos de Daniel, veja homens e mulheres de Deus que por não negarem a sua fé passaram por adversidades. Meus irmãos, diante de um mundo fraco, de uma geração que não aguenta dificuldades e problemas, nós temos que pregar o evangelho vivo e verdadeiro de Jesus. Sim, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, disse o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Precisamos crer nisso. Outra verdade que destaco aqui, irmãos, versículo 37. Pode passar, Mari, por gentileza. Vamos ler juntos? Ora, eu quero fazer um destaque por inferência aqui no texto. Muitas vezes, o Senhor usa a adversidade naquilo que nós presumimos ter maior controle. Eu sei que nem todos os discípulos, ou melhor, os apóstolos que depois serão escolhidos apóstolos, eram homens do mar. Mas nos parece que a liderança desses discípulos de Jesus era versada em navegação. Um dos episódios em que Jesus os chama a se tornarem seus seguidores era uma pesca. Você conhece a história, a pesca é maravilhosa. Eles entendiam de pesca, eles entendiam de barco, eles entendiam de clima. Quando eles despertam Jesus a dizer: não se te dá, Senhor, que pereçamos, o Senhor não se importa que a gente vá morrer, porque eles já haviam tentado toda a alternativa que lhes era possível. Eles eram versados em navegação. E não é curioso para você que uma das formas didáticas de Deus comunicar a eles que diante da adversidade eles precisariam crer no poder de Cristo é exatamente naquilo que eles tinham domínio, é exatamente naquilo que eles eram habilidosos. Eles podiam dizer: Senhor, em outras coisas o Senhor nos ajude, mas no mar pode dormir que a gente dá conta. Quando estiver navegando, o Senhor pode repousar, porque aqui tem experiência. Nós conhecemos barco, nós conhecemos vento. Quem trabalha no campo sabe disso, ele conhece o vento, ele conhece as nuvens, ele sabe o clima, mas exatamente onde eles presumiam ter controle, é ali que o Senhor vem ao encontro deles. Eu e você, por vezes, somos acometidos em adversidades que nós imaginamos ter algum domínio. A gente achava: não, pode deixar que financeiramente eu entendo muito bem. Eu tenho controle e domínio. De vez em quando você é acometido por uma adversidade naquela área que você presumia ter controle. Eu já vi gente dizer: falhei em muitas coisas, mas na minha família eu tenho controle total. E de vez em quando a adversidade chega lá. E sabe o que Deus está fazendo? Deus está abatendo o nosso orgulho. Porque é um grito de desespero que ecoa daqueles discípulos: Senhor, por favor, nos socorra. Está dizendo: nós não temos mais controle nenhum. O que nos cabe fazer, já fizemos. Já mexemos. Já talvez mexemos nas velas, tentamos organizar. Não há mais o que fazer. O barco vai naufragar. Já passou por isso? Ó Senhor, eu tentei com os meus recursos. Ah, Senhor, eu tentei nas minhas habilidades. Senhor, eu fiz os meus contatos. Falei com pessoas. Mas não há como vencer esta adversidade. O Senhor está nos ensinando a depender em absoluto dEle. A bater um resquício de orgulho que em nós resta, para a gente não imaginar que podemos ter controle de alguma coisa. As adversidades são instrumentos de Deus para bater o nosso orgulho. As adversidades expõem também a nossa fragilidade. Lembra o que Pedro disse para Jesus? Senhor, tendo trabalhado a noite toda, nós não pegamos nada, mas sob a tua palavra vamos lançar as redes. Nós entendemos bastante barco, Senhor, mas agora não há mais o que fazer. O que na sua vida, com a adversidade que se apresenta, é necessário abater o seu orgulho, o meu orgulho, para mostrar que nós dependemos em absoluto de Deus? O que você estranhamente pensa que tem controle e domínio na sua história? Que você controla, governa alguma coisa? Ah, irmãos, nós não somos donos de nada.
Não há nada, absolutamente nada que esteja sobre o nosso controle e domínio, ou sob o nosso controle e domínio. Não há nada. O Senhor é dono de todas as coisas. Caminhamos, fazemos, nos esforçamos, e o que nos cabe, temos de fazer. O que nos cabe, procuremos os recursos para tal, mas nunca nos esqueçamos. O Senhor é Senhor de tudo. As adversidades revelam a nossa limitação em nossos recursos pessoais, porque elas nos acometem naquilo que a gente presumia ter controle de Senhor, não há alternativa, não há o que fazer. Ah, Senhor, o Senhor é soberano. Toda vez que os seus discípulos pegassem um barquinho, e talvez por gerações contassem essa história, nós já pegamos uma tempestade tremenda que a gente imaginou que o barco ia virar. Não teve mais o que fazer. E mesmo com toda a experiência e habilidade que construímos aqui em nossa jornada de trabalho, nós tivemos que gritar bem alto para Jesus nos socorrer. As adversidades nos acometem naquilo que nós presumimos ter controle, para bater o nosso orgulho e para mostrar que dependemos de Deus em absoluto. Amém, irmão? Você foi promovido a um bom trabalho? Louvado seja Deus. Não se esqueça que você depende do Senhor. Você conquistou um sonho pessoal que há muito queria, louvado seja Deus. Não se esqueça que o Senhor te proveu isso. Não se esqueça que o Senhor é Senhor de todas as coisas. Mais um aspecto aqui, versículo 38. Vamos juntos? E Jesus... Quero falar desse terceiro aspecto com os irmãos e gostaria que a igreja lesse junto. Diante uma tentação comum a quem está no meio da adversidade, no meio da tempestade. Quando a gente ouve o zunido do vento, as ondas balançando, é duvidar do cuidado de Deus. Sob o choque forte das ondas, perguntamos, onde está o Senhor? Outros servos passaram por isso. Elias, Asaf, Abacuque, onde está o Senhor? Foi uma estratégia que o diabo tentou a Jesus no deserto, lemos hoje de manhã. Se você é filho de Deus, transforma a pedra em pão. Por que está com fome? Por que passar por essa jornada de cruz, de submissão? Só me adorar, eu te dou tudo isso. Satanás continua sussurrando nos ouvidos dos servos e servas de Deus. Onde está Deus diante do problema? Onde está Deus diante da adversidade? Pessoas falaram isso e eu me recordo claramente no Covid. Vocês que falam tanto de Deus, aonde Ele está durante essa pandemia do Covid? E a nossa resposta é, no mesmo lugar que sempre esteve, no seu alto e sublime trono. O Senhor continua governando. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco, e nos currais haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17 e 18. Cuidado, irmãos, não duvide do cuidado de Deus na tempestade. Não duvide do cuidado de Deus na adversidade. Deus se mostra Senhor em todas as coisas. E eu sei que a adversidade tem uma tendência ao nosso coração humano pensar, Senhor, onde o Senhor está? E de uma forma presunçosa a gente diz assim, Senhor, esse é o momento que eu mais precisava. Você não sabe de nada. Os mais experientes aqui, para não falar antigos, conhecem uma canção poética, não é bíblica, não é inspirada, é uma poesia. Marcas na Areia. Essa canção de Marcas na Areia narrava a história de alguém vendo juntamente com Deus uma filmagem da sua vida. E ele percebe que na areia haviam ali 4 pegadas, simbolizando os passos do Senhor e as suas pegadas. E nos momentos de agruras e adversidades, ele nota e vê que não há 4 pegadas, e sim apenas 2. Então ele indaga ao Senhor, Deus, porque nos momentos de maior adversidade, eu apenas vi as minhas pegadas e eu estava sozinho? Ao que nesta poesia, é claro, há uma resposta.
Meu filho, você não entendeu. Nos momentos de adversidade não é que você estava sozinho. Aquelas pegadas eram minhas, porque eu te carregava no colo. Nos momentos de maior adversidade, o Senhor está conosco. E pode acometer o coração de qualquer um de nós. É preciso buscar o Senhor. É preciso confiar em Deus. Eu me lembro, irmãos, eu talvez tenha contado isso aqui. Numa época de seminário, por quase 2 anos, eu fiz estágio numa igreja em Carapicuíba. A irmã Cris esteve aqui sábado passado e ela era, na ocasião, a esposa do pastor daquela igreja. E o último ônibus que tinha para voltar para Vargem Grande era 8 horas, eu tinha que sair correndo do culto e pegar o ônibus, chegava em Vargem Grande, tinha que subir lá para o seminário a pé e sempre aquela dificuldade, muita privação, seminaristas que o digam, faltava dinheiro para um lanche. Um dia eu estou subindo aquele morrinho, quem conhece o seminário de Vargem Grande sabe que tem uma subida boa, subida ali para provar o servo, e estava dando uma garoa fina, irmãos, e o meu coração se amargurou. E eu disse, Senhor, eu estou aqui sozinho, o que eu vim fazer aqui? Eu deixei meu trabalho, a minha família, a minha casa, e não tenho dinheiro nem para o lanche. O que eu estou fazendo aqui, Senhor? Olha que coração mau, irmãos. Dei lugar ao sussurro do inimigo que diz, onde está Deus? Que adversidade mínima que eu estava vivendo. E eu orei e fui para o seminário. No sábado seguinte, um irmão da igreja chamado Wagner, que fazia parte do louvor, me chamou no domingo, um pouquinho antes do ensaio, e falou, Renato, eu queria falar algo com você. Se você não se importar, eu sou cozinheiro no SBT e sempre sobra alguma coisa, eu posso trazer uma marmita. Você aceitaria uma marmitinha? Meus olhos já brilharam, irmãos. Você aceitaria uma marmitinha aqui domingo para você poder levar para o seminário? Irmãos, aquilo rasgou meu coração. Porque há um domingo atrás eu tinha orado a Deus que eu não tinha recurso sequer para comprar um lanche. E agora eu estava comendo a mesma comida que qualquer celebridade lá da televisão estava comendo. E eu nunca vou esquecer, irmãos, eu comi um risoto e salmão. Fazia muito tempo que eu nem experimentava aquilo. E eu louvei o Senhor, irmãos, porque eu lembrei, Deus nos vê em todo tempo. O nosso coração, irmãos, não pode ser tentado, enredado, esquecendo que Deus está no comando. E não é porque a marmita chegou. Se a marmita não chegasse, Deus continuaria sendo Deus. Mas eu vi aquilo, um mimo da graça de Deus, um cuidado do Senhor, um toque de Deus, uma providência dele para mostrar, eu estou te vendo. E todo domingo lá vinha a marmitinha. Ele dizia, nesse domingo foi a Aline Barros. Eu dizia, nunca jantei com ela, mas comemos o mesmo cardápio. Porque Deus é bom. Não se esqueça disso. Na adversidade, não duvide. Senhor, não se importa que pereçamos, claro que Ele se importa. Senhor, o Senhor não se importa que morremos, é claro, irmãos. Deus te cuida, Deus te vê, Deus zela pela tua vida. O Senhor te sustenta, o Senhor te contempla, Ele te vê. Amém, meus irmãos? Não nos esqueçamos disso. Eu não sei o tamanho da sua aflição, da sua dificuldade, do seu problema, mas Deus está te vendo. Deus está te contemplando. Versículo 40, irmãos. Pode passar o próximo ponto, Mari. Então lhes disse, vamos juntos? Porque na verdade era o 39 também. E ele Jesus é Senhor sobre qualquer adversidade que possamos enfrentar. Jesus é Senhor, é maior do que qualquer adversidade que possa nos afrontar. A tempestade é grande, as ondas batem contra o barco, o vento sopra, mas quando Cristo se levanta, o mar tem que obedecer à sua voz. Mas quando o Senhor Jesus fala, o vento se cala, e o mesmo vale para qualquer problema que possamos experimentar. Jesus, se falar com a sua voz, as coisas se resolvem. A doença se submete, o mal sucumbe,
As portas se abrem, porque a voz de Cristo é a voz poderosa que governa todo o universo. Jesus é poderoso, irmãos. Veja que curioso, pela sua palavra, diz o autor bíblico, todas as coisas foram criadas, por meio dele tudo que foi feito, se fez. Só a palavra do Criador é que pode dizer para o vento, obedeça, e o vento fica quietinho. O mar se acalma e o mar vira uma bonança. E aquele mar revolto vira uma piscina, porque é o Criador que está falando com ele. A adversidade que te leva a orar, que te ensina a depender de Deus, lembre-se nela, agindo Deus, quem impedirá? Agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Creia que o Senhor pode transpor qualquer barreira que seja intransponível para nós. O Senhor pode transpor qualquer obstáculo. O Senhor pode escancarar portas que estejam fechadas. O Senhor, com a sua voz, irmãos, pôs demônios submissos à sua voz. Nem o inferno inteiro pode sobrepor uma sílaba da voz de Jesus, porque Ele é poderoso. E deixe-me dizer, aqui nós pregamos um Cristo vivo. Aqui nós pregamos um Cristo verdadeiro, um Senhor que tem poder de mudar vidas, realidades, histórias, que transforma aquele que está no monturo, põe os seus pés sobre a rocha, e em sua boca pôs um cântico novo. É o Senhor que muda histórias, que liberta vidas, que transforma, é o mesmo Cristo, o Jesus que falou, acalma-te mar, está vivo aqui nessa noite, meus irmãos. Nós nos esquecemos disso. Às vezes lemos histórias bíblicas como tributos antigos do que Deus fez. Ele continua sendo o mesmo Senhor que está aqui nesta noite. No versículo 40, Jesus censura a fé daqueles homens. Por que vocês são tímidos? Ainda não tendes fé? Pode passar um mais, Mari, por favor. As adversidades. Vamos ler juntos? As adversidades. Eu falei inicialmente que as adversidades são pedagógicas, que o Senhor usa tempestades para lidar com o coração dos discípulos. E no versículo 40 e 41 ele diz, então lhes diz, por que sois assim tímidos? Será que ele está falando de temperamento? Porque aqueles homens eram tímidos no sentido de fala, disposição? Não, com relação à fé. Essa timidez aqui não tem nada a ver com temperamento, mas com percepção da fé e de quem era Jesus. Como é que não tendes fé? Deus fala conosco muitas vezes. Nós esquecemos quem é o nosso Cristo. Nós esquecemos quem é o nosso Deus. Você lembra aquele texto de Jó que inspirou muitas canções? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora... É interessante que esta fala de Jó se dá depois de toda a provação que ele experimentou. E nós podemos entender que não é que Jó não conhecia Deus, porque o próprio Deus vai dizer, testemunhando ao diabo, dizendo, ele é meu servo, temente a Deus, se desvia do mal. Mas o que Jó está querendo dizer então? Que a provação e a adversidade fez ele entender melhor quem é o Senhor. Me lembro do conselho do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A adversidade nos ensina mais sobre o caráter de Deus, sobre a pessoa de Deus, sobre o atributo de Deus, sobre a providência de Deus. Eles estão aprendendo isso. É uma lição prática de quem é Jesus. O Senhor está os ensinando, está ensinando para eles. Vocês precisam ter fé. Haverá momentos que vocês experimentarão outras tempestades, outras adversidades. Não é o último trajeto no barco. Nós temos outros relatos bíblicos, irmãos, de naufrágio, inclusive, do apóstolo Paulo em Atos. Eles precisavam entender, aqueles discípulos, quem era Jesus. Uma vez um pastor escreveu o seguinte, se a provação te fez orar, ela já te abençoou. A verdade é que na adversidade nós reconhecemos mais a nossa fraqueza e corremos para mais perto do Senhor. E nesse processo, nós o conhecemos melhor. Os discípulos estão atônitos no versículo 41, diante daquele que tem todo o poder sobre a natureza. Seus corações, nós podemos entender que ainda não estavam tão convictos sobre quem era Jesus. Havia dúvida. Quem é ele?
É um profeta? É mesmo o Messias? Seria um grande homem, mas de fato é o Messias prometido? Ou é mais um profeta? Quem ele é? Quem é ele? É um milagre que eles nunca tinham histórico disso. Alguém que manda no vento. Alguém que acalma o mar na sua palavra. Você entendeu que Jesus não fez uma oração. Jesus ordenou. Perceberam? No poder de Cristo, servos de Deus são forjados pelas provações, experimentam comunhão e intimidade com o Senhor. Versículo 41, vamos juntos? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse? Esse é Jesus. Esse é o Cristo que nós servimos. Ele é a razão de nossa fé. Ele é o fundamento dessa igreja, como nós cantamos. Ele é a pedra principal, rejeitada pelos homens, que se tornou a pedra angular. Ele é o Cristo ressurreto, que morreu pelos nossos pecados, que vivo está. Ele é o Jesus, o qual anunciamos o seu evangelho, que chama pecadores ao arrependimento. Ele é o Cristo, ouça bem, o único caminho que leva o homem a Deus. Ele é o caminho, verdade e vida. Fora dele não há salvação. Ele é o Cristo que nós aguardamos. Em que nós cantamos: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele é o Cristo que a igreja aguarda com expectativa de um dia estar com Ele na eternidade. Quem é este? Este é Jesus. Este é o Cristo que nós falamos a você. Este é o Cristo que nós adoramos, que nós proclamamos, que nós anunciamos. Este é Jesus, o Senhor, sobre toda a adversidade. Pode passar, Mari, para o último slide, por favor. Aprendendo com Jesus diante da adversidade. As ondas atendem a teu mandar. Sossegai, sossegai. Ó meu irmão, sossegue o seu coração em Cristo. Confie no Senhor. Descanse nele. Experimente da graça que é saber que Ele tem poder sobre toda tempestade. Que Ele tem poder sobre toda a adversidade. Eu sei que muitos de vocês, meus irmãos, e meu objetivo não é ter nenhum apelo emocional, mas é pregar a palavra de Deus como ela é. Eu sei que muitos de vocês, pelo nosso convívio de comunidade de fé, enfrentam muitas aflições. Eu sei de provações de irmãos aqui que se estendem por anos. Eu sei de pessoas que estão lidando com seus problemas e dificuldades. E que têm persistido e perseverado na fé. Que o Senhor te sustente. Que você lembre do seu Cristo, do Senhor de sua vida. Amém? Vamos ficar de pé para orar, meus irmãos. Ó Pai Santo e Deus Eterno, não há adversidade que Tu não sejas Senhor sobre ela. Mas nós somos limitados, ó Deus. Nós somos fracos. A nossa visão não enxerga um palmo adiante de nós. Os nossos sentidos se turvam sem entender que és Senhor sobre todas as coisas. Ó Pai Santo, venha sobre nós. Tu estás consolando a Tua igreja, encorajando o Teu povo nessa noite pela Tua palavra. Que o Teu Espírito traga aos meus irmãos e irmãs o encorajamento diante da adversidade. Todos que aqui estamos, se tivermos uma vida sincera em Ti, Tua palavra nos lembra que os que querem servir ao Senhor padecerão perseguição, dificuldades e aflições neste mundo. Senhor, nós Te pedimos que antes de tirar de nós a aflição, nos sustente diante dela. Nos ajude, Senhor, para que confiemos em Ti. Para que tenhamos convicção da missão que o Senhor nos chamou como igreja. E a despeito do mar revolto, seguiremos porque o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, porque nos ensina nas provações que experimentamos. Obrigado porque Te revelas o Deus poderoso, que com a Tua voz tudo se acalma.
Eu não sei, ó Deus, quanto de mar revolto há no coração dos meus irmãos aqui nesta noite, mas eu sei que sob a tua palavra esse mar se acalma. Eu sei que sob a tua palavra essa tempestade cessa. Ó Deus, sustenta a tua serva. Ó Deus, sustenta teu filho. Ó Deus, visita os meus irmãos com a consolação que vem dos céus, com o sustento que procede do Senhor. Nos ensina a te conhecê-lo mais e mais. Ah Deus, que não sejamos tímidos no que diz respeito a entender a nossa fé no Senhor. Sem fé é impossível te agradar. Dá-nos fé, Senhor. Aumenta a nossa fé. Aumenta, Senhor, a nossa fé em Ti. Acrescenta em nós maturidade espiritual para vermos o Senhor, para Te contemplarmos e para saber que és Senhor sobre tudo e todos. Ó Jesus, obrigado. E nos ajuda, ó Pai, em nome de Cristo, a avançarmos, a irmos avante, crendo que o Senhor está nos sustentando em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.